Olá, boa noite. Viajar para o exterior é o sonho de muita gente que sonha em aprender outros idiomas. Principalmente porque, com o passar dos anos, o mercado de trabalho ficou mais exigente no que diz respeito ao domínio de uma segunda língua. O Realidade em Pauta vai mostrar os motivos pelos quais algumas pessoas alcançam resultados mais rápidos do que outras e quais são os fatores que favorecem esse processo de aprendizagem. Comunicação, uma palavra ampla com tantos significados e tão importante para viver em sociedade. É com essa palavra que as relações se constroem, os afetos acontecem e as oportunidades ganham amplitudes maiores. Desde o ventre materno, o ser humano se comunica e, quando nasce, aprende novas maneiras de expressar as próprias necessidades, ainda que não saiba falar. A espera da primeira palavra gera uma expectativa de todos aqueles que apreciam o desenvolvimento de uma criança. E quando a primeira palavra é balbuciada, faz transbordar emoções. Mas experimentar as emoções em outros idiomas abre um leque de novos conhecimentos. Dessa forma, é possível superar os limites da comunicação em qualquer idade. O Marcel de Freitas, por exemplo, acabou levando a sério esse conceito. Eu me recordo de uma professora, por exemplo, que tinha essa visão de querer estimular os alunos a ouvirem inglês e colocava música para que a gente pudesse aprender a cantar. E eu encontrei com alguns amigos aqui, por exemplo, dessa época, e eu vejo que eles também falam inglês e tiveram meio que alguma influência desse tipo de posicionamento. Então, vê como é positivo, né? A gente ter uma boa influência em relação ao aprendizado de inglês. Mal sabia a professora que ele não pararia por aí. Se dedicou tanto aos estudos da língua que acabou se especializando. Mesmo sem falar muito bem, eu queria ajudar as pessoas a aprenderem inglês. Então, por essa vontade de ajudar, eu acabava me comunicando um pouquinho mais, falava um pouquinho uma palavra ali, uma palavra a mais. E esse processo fez com que eu acabasse desenvolvendo a fluência em língua inglesa depois de um certo tempo. Aí o Marcel passou a estudar também francês, espanhol, italiano e mandarim. Parece difícil para você? A neurocientista Carla Tiepo explica quais são os fatores que favorecem o aprendizado de vários idiomas. Depois que você aprende a segunda língua, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta são muito fáceis. Por quê? O seu cérebro já entendeu que existem diferentes formas de expressar a mesma ideia. Ele adquire uma função em linguagem ou na expressão de línguas que chama-se flexibilidade cognitiva. Significa, eu sei que isso aqui é mesa, mas eu sei que isso aqui também é table e eu sei que isso aqui tem N palavras que significam e não tem problema. Quando eu penso nesse objeto, não obrigatoriamente penso nele como mesa. Eu penso nele de diferentes formas. Essa flexibilidade me faz ter mais capacidade de aprendizado de outras línguas. Para quem quer começar aprendendo uma segunda língua, vale a pena utilizar recursos como músicas, filmes e games para se familiarizar com o idioma. A pedagoga Ana Paula Fornaziero explica qual é a diferença nesse processo de aprendizado para cada fase da vida. Vários estímulos potencializam o aprendizado de novos idiomas. Quando criança, isso está mais relacionado ao brincar. Então, são estímulos que geram interesse na criança. Quando adulto, toda aprendizagem de adulto está vinculada ao sentido que ele dá para aquela aprendizagem. Então, cada vez que o adulto vê sentido de aplicação, aí a aprendizagem se torna mais efetiva. Então, os estímulos estão vinculados muito à fase de cada aprendizagem. De acordo com as últimas pesquisas realizadas pela Cato, um portal com mais de 7 milhões de currículos cadastrados, apenas 5% da população brasileira fala uma segunda língua e menos de 3% tem fluência em inglês. Mas quais seriam os benefícios relacionados ao domínio de um novo idioma? A mesma pesquisa aponta que falar uma segunda língua pode aumentar o salário em mais de 50%. A decisão de aprender um novo idioma muda. A primeira coisa que vai alterar ali é o próprio comportamento da pessoa em relação frente aos desafios de aprender um novo idioma. Então isso vai ter que acontecer naturalmente, vai ser uma pessoa diferenciada justamente por já ter passado por essa experiência. E aí, no trabalho, potencialmente vai ser uma pessoa mais disciplinada, dependendo de como ela teve esse processo de aprendizagem, vai ser uma pessoa mais requisitada para algumas atividades, com certeza, que exigem a língua inglesa. E aí entra a questão também de diferença salarial.
Você vai ter posições que podem sofrer ou receber, nesse caso, aí, promoções salariais, justamente por você ter um funcionário que é mais bem preparado. E aqui no estúdio eu recebo a professora de inglês Beth Carvalho. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer recebê-la. Beth, vamos falar sobre um assunto que eu acredito que seja a sua paixão, né? Já que é a sua área de atuação, que é ser professora de inglês. Como incentivar as crianças, os jovens, os adolescentes a aprenderem um segundo idioma? Um segundo idioma já foi um diferencial. Hoje, ele é básico. É muito importante que na organização da família, em relação à formação dos filhos, esteja incluído o cuidado com o domínio de um segundo idioma. Eu trabalho com os pequenos, né? Então, trabalho com a educação infantil, Fundamental 1, e o essencial para a aprendizagem da língua inglesa nesse momento é a alegria. É um contato lúdico, é um contato leve. A gente primeiro fala e depois escreve. Tal qual nós internalizamos o nosso idioma, o idioma estrangeiro também é assim. Os menores arriscam mais. Eles ainda não construíram a barreira do medo, da vergonha. Tem medo de aprender. Não tem medo de aprender, não tem medo de falar e errar, se divertem. Quando você trabalha com alguém de uma idade maior, o medo fala alto. Então, ele não se arrisca, principalmente na pronúncia. Nós temos uma pesquisa do MIT, que é um instituto americano. Eles fizeram uma pesquisa com 370 mil pessoas. Essa pesquisa foi online. E os resultados estão bastante relacionados à estrutura gramatical, que da língua inglesa é muito mais simples do que da língua portuguesa. As pessoas se manifestaram e chegaram à conclusão de que até os 10 anos você tem uma condição de aprendizagem na fala muito maior do que em outras idades. Ou seja, você terá uma pronúncia muito próxima da pronúncia do nativo. Se aprender até os 10 anos. Até os 10 anos. Não significa que não se deva depois dos 10 anos. Tentar Aprende-se a qualquer momento, mas a aprendizagem ela é mais eficaz, ela é mais tranquila até pela construção de todas as ferramentas do cérebro que são necessárias na área da linguagem, e nós percebemos então que quanto mais cedo, melhor. E qual é a melhor idade para iniciar esse aprendizado? As últimas pesquisas dizem que as crianças devem começar bem cedo, paralelo ao domínio da sua própria língua. Conforme a alfabetização vai sendo introduzida. Exatamente. Eu aprendo o meu idioma e um segundo idioma vai sendo inserido. As crianças que têm essa possibilidade, elas administram bem os 2 idiomas sem nenhuma dificuldade. A dificuldade está com o tempo, né? A e as barreiras vão aumentando. Está, quanto mais velho, mais difícil. Essa mesma pesquisa diz que até por volta dos 18 anos, a aquisição já é um pouco mais trabalhosa, mas ela acontece de uma forma bem interessante. Eles relacionam essa idade aí até os 18 também com os compromissos que o estudante vai ter. Trabalho, escola, faculdade, os interesses. Então, o idioma exige tempo e os meninos mais jovens têm mais tempo. Mas no funcionamento da aquisição da linguagem, quanto mais cedo, melhor. Porque é a linguagem que dá a possibilidade de você inserir-se em vários espaços. Ele aprende a falar. É interessante que alguns alunos dizem assim, estudei inglês na escola, fiquei tanto tempo, só aprendi o verbo to be. Muito engraçado essa observação que a gente ouve às vezes. Quando nós começamos a trabalhar, é preciso que ele sinta a praticidade daquilo que ele aprende. Então, eu vou aprender uma pergunta e eu sei em que situação eu vou usá-la.
Eu sei que resposta eu posso Incluir trazer. esse aprendizado no cotidiano, né? Aprendizado que esteja relacionado com as ações do dia a dia. E aí, isso também entra essa questão do método, né? Sim. O método é importante para aprender essa segunda língua? A escolha das estratégias de trabalho, elas são bastante importantes. Você, geralmente, nas escolas, tanto nas públicas quanto nas particulares, você tem um grupo grande para trabalhar, né? Na particular, sempre um grupo menor, nas escolas públicas é um grupo maior. Essa questão de escolher atividades que despertem o desejo, o interesse, a diversão, a alegria. Com os pequenos, sempre a partir do lúdico, porque ele também não domina o registro ainda. E é muito mais rápido e fácil falar do que escrever. Do que escrever. A gente precisa ir para um breve intervalo, vamos falar mais sobre esse assunto que é bem interessante. Quanto mais cedo a criança tem contato com um novo idioma, mais rápido ela aprende. Mas criar o interesse por esse novo conhecimento da nova língua, às vezes exige criatividade. E criatividade é o que não falta para a equipe da Little Kickers, que une o futebol a uma aula de inglês para os alunos pequenos. Apesar de o número de brasileiros bilíngues ainda ser pequeno, a criatividade continua sendo uma característica peculiar de quem tem o coração verde e amarelo e completamente apaixonado por futebol. Pode até parecer difícil imaginar a união do esporte favorito do brasileiro com uma aula de inglês, por exemplo. Mas é exatamente isso que a equipe do Little Kickers desenvolve com essa turminha. Temos um campo de futebol, traves, bolas, pequenos jogadores, mas as regras são um pouco diferentes. Isso porque aqui o principal objetivo é aprender brincando. A Little Kickers é um projeto multidisciplinar que nasceu na Inglaterra depois que foram observadas dificuldades de sociabilidade nas crianças do Reino Unido. E o esporte passou a ser uma ferramenta para atividades socioeducativas. O professor Rodrigo França explica que a ideia fez tanto sucesso que se espalhou por vários países e ficou conhecida por um casal de brasileiros. Aí eles trouxeram o projeto para a terra do futebol e transformaram em um método de ensino da língua inglesa. Começaram a elaborar, dentro da metodologia, inserções de palavras em inglês, de frases em inglês, no qual, dentro das temáticas, porque como as nossas aulas são diferentes, cada aula nossa é diferente, cada aula nossa tem uma temática diferente, a gente costuma dizer que é uma aventura a cada semana. Então essas aventuras semanais que eles já tinham, foram incorporadas palavrinhas em inglês, uma forma de semi-imersão no idioma. E é assim que funciona. Brincando, elas nem percebem que estão aprendendo uma língua diferente através dos comandos. Soldier! Soldier! O que é soldier? Yes! Mesmo tão pequenininhos, já começam a arriscar as primeiras palavras em inglês. O vermelho é para quê? Para. E como que é em inglês? Red. Stop. É isso? Stop. É. Stop é para quê, então? Para. Que palavrinha que você já aprendeu em inglês? Conta pra tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! E você acha fácil falar em inglês? Sim. A gente hoje tem uma demanda de crianças nessa idade que estão dentro de casa, no tablet, num computador, perdeu um pouco a infância do brincar, do jogar. E a Little Kickers consegue transmitir isso, fazer uma brincadeira com a criança. Então, além da língua estrangeira, a gente ensina aquele primeiro momento do esporte. A neurocientista Carla Tiepo explica que, para crianças nessa idade, as palavras simples ajudam na familiarização da língua estrangeira. O aprendizado não é o foco fundamental daquele momento. Muitas vezes o foco está na brincadeira, está no jogo, está no game, está no processo que está sendo feito. E a língua é o meio através do qual eu posso me inserir naquele cenário.
Então a língua passa a ser necessária para que eu possa compartilhar daquele cenário. Então quando eu brinco em outra língua, quando eu jogo um jogo em outra língua, eu só posso jogar, eu só posso participar se eu tiver domínio sobre aquela língua. Então a demanda de aprendizado é muito forte. Ela fala também que aprender através do esporte pode ajudar a construir a confiança entre professor e aluno, fundamental no desenvolvimento do interesse pelo aprendizado. A gente tem um aspecto muito importante porque a língua ela é relacional. Ela é feita, ela é construída para que eu me comunique com você. Então eu tenho uma intenção no uso da língua, que é me fazer entender e entender o outro. Então imagine se eu não tenho uma boa relação com o indivíduo, se eu vou querer construir uma relação de linguagem com ele, né? Se for esse o único meio, se ele é aquele professor de inglês ou aquele professor de francês que só fala na língua francês ou inglês e eu não estou entendendo e eu não tenho interesse em me relacionar com essa pessoa, porque de alguma forma ela me causa emoções negativas, eu vou bloquear o aprendizado daquela língua. Com certeza há uma diferença, há um impacto da idade nesse processo todo. Então uma criança que é exposta ao ambiente adequado vai aprender de uma forma X, e um adulto que é exposto ao mesmo ambiente da criança não necessariamente vai aprender da mesma forma. O que também não pode ser uma desculpa para achar que alguém já passou da idade de aprender. Segundo o Marcel, todos têm essa capacidade. Eu tive um aluno meu, que eu dei aula particular de inglês, que ele conseguiu atingir a fluência em inglês com 53 anos de idade. Então a gente iniciou as aulas dele com 50, ele tinha 50 anos de idade, e eu estava ali nesse processo de dar aulas particulares, e é muito bonito perceber que isso acontece sim, que é algo realizável, que é algo que é possível. Quando a gente tenta, com certeza, encontrar soluções específicas para cada caso, ao invés de dizer que quem não se adequou a um formato pré-estabelecido não tem condições. E aqui no estúdio a gente continua a nossa conversa com a Beth Carvalho, que leciona inglês. Nós falávamos da importância, né, dessa introdução da língua, quem sabe ali na primeira fase da infância, mas se não der, tenta até os 18, se não foi, tenta mesmo assim, né? Porque é muito importante ter essa língua, né? Principalmente o inglês. Agora, a tecnologia ela é uma aliada nesse processo todo, a internet tem diversos cursos online, inclusive gratuitos, para que você inicie. Agora, a oferta de cursos, como por exemplo, aprenda 1000 palavras em 3 semanas, aprenda, parece que é um merchan que não condiz com a realidade. Isso mesmo. Qual é o processo de aprendizado? Tem um tempo para isso acontecer. Quando você pensa em possibilidades, principalmente em relação às redes, nós temos muitos aplicativos. Os aplicativos, eles associam a imagem, eles associam o som e eles ainda permitem que você faça a reprodução. E ele te diz se a sua pronúncia está correta ou não. Excelente. Né? Então, há aí ainda, além desta possibilidade, a questão de trabalhar matérias afins. Então, você tem atividades que envolvem mais de uma área do saber. Porque você não aprende um idioma somente juntando palavras. Você aprende de acordo com a necessidade que você tem para resolver os seus problemas. Para pedir uma informação, para indicar um endereço, para dizer do que você gosta ou do que você não gosta, para descrever um determinado espaço. Então, os aplicativos auxiliam nesse sentido. E os pequenos, ou uma outra idade que inicie, percebe que eu não estudo inglês somente para reproduzir modelos. Além do material, né, nós temos aí essa cultura do ensino de uma língua somente com a reprodução de estruturas. E isso é ruim, porque eu não tenho uma língua fechada, eu tenho uma língua dinâmica. A comunicação é dinâmica. Eu escrevo, às vezes, de uma forma, mas eu pronuncio de outra. Então, esse cuidado com os recursos possíveis, jogos, aplicativos na rede ou jogos físicos, nós temos muita coisa, é extremamente importante.
Junto a isso, vem um aspecto que as universidades têm se preocupado. Você vai para a universidade, prepara-se aí fazendo português e inglês, e na hora que você vai trabalhar, você pega um público que você não sabe como aplicar aquilo que você aprendeu. Hoje elas têm essa preocupação, garantir ao professor condições de trabalhar faixas etárias diferentes. Eu tenho amigos, eu tenho alunos, ex-alunos, que tinham dificuldade naquele inglês sistematizado que ele via na escola e teve a possibilidade de ir para um outro país, e diz o ditado que a necessidade é a mãe da língua. Exatamente. Então, quando você está fora, a exposição ao trato do idioma favorece a aprendizagem. Agora, você citou a necessidade e também, independente dos princípios, ou seja, aquilo que você escolha, né, a linha de aprendizagem que você decida para incluir essa nova língua, é possível também que você precise compreender esse processo a partir de uma motivação, né? Ou seja, por que eu quero aprender essa língua? Como ela vai poder ser aplicada? Então, em todo momento, você precisa voltar nesse processo para não desistir de aprender essa língua, porque o caminho é árduo, é difícil, e muitas pessoas vão ficando pelo caminho, né? Sim. Algumas pessoas têm uma facilidade maior para um segundo idioma, outras têm um pouco mais de dificuldade. O que é importante? Estipular objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu não posso exigir de mim algo além do que eu vou ser capaz de fazer. Porque em relação a aprender, depende do meu tempo, do material, do apoio e da aplicação dessa aprendizagem. Então, o material, ele é importante, mas ele não é tudo. Faz-se necessário não desistir. Independente do tempo que cada um precise para essa aprendizagem, a persistência. Eu sempre oriento que tente se aplicar em grupos pequenos ou em grupos maiores. Falar inglês. Pedir inglês. Fazer um encontro no qual todas as conversas e todos os pedidos aconteçam em inglês. Uma imersão mesmo sem sair do país. Uma imersão, é o termo, a imersão. A própria aula de inglês, ela deve ser uma imersão. Um ambiente que traga o aluno para o mundo do idioma. Uma experiência muito interessante. Junto a todos os recursos, a música é fantástica. Uma das principais ferramentas. Uma das principais ferramentas. Se você tem dificuldade com esse aluno no tempo de conversa, a música garante a ele autonomia. Eu posso ouvir onde eu estiver, eu posso ouvir sozinho, eu posso reproduzir o som. Então, no dia a dia, há muitas formas de aplicar esse conhecimento para não desistir. Quando você vai para um outro país, você não tem escolha. Ou aprende ou aprende. Ou aprende ou aprende. A imersão é automática. Agora, nós vimos na matéria que tem uma área cerebral que é ativada, né, a partir do momento em que você aprende uma primeira língua. E com isso fica mais fácil aprender outros idiomas. Sim. A área da linguagem é a área de Broca, né, que faz aí toda essa identificação. Nos primeiros anos de vida, a criança tem uma aquisição imensa. Quase todo o vocabulário que ela vai usar para o restante da vida acontece nos primeiros anos de vida. E é importante, então, que os pais tenham essa possibilidade de incluir o idioma. A plasticidade, que é o termo que a gente usa cerebral, ela é muito maior nos primeiros anos de vida. E eles aprendem se divertindo, memorizam com uma facilidade incrível, não esquece. Então, é importante planejar essa aprendizagem. Em qualquer fase, eu acredito, né? Em qualquer Porque fase. É importante na fase adulta, também na infância, na adolescência, enfim. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente pode bater nessa tecla quantas vezes forem necessárias, porque a gente sabe da relevância não só na área profissional, social, relacional, essa questão da aprendizagem de uma nova língua.
Muito obrigada pela entrevista, por estar conosco, por dividir esse conhecimento. Obrigada. O Realidade fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.